Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Renan Robson, estou aqui para ministrar a disciplina de Técnico em Vendas. Hoje nós vamos ver o conteúdo de noções de e-commerce. Você já deve ter ouvido falar demais o que é e-commerce, o que é e-commerce, trabalhado muito hoje. O que é e-commerce? E-commerce, pessoal, é aquela espécie de movimentação de comércio virtual. Tá? Então, a partir do momento que eu faço compras online, há empresas online, essa movimentação é exclusivamente virtuais, nós vamos chamar de comércio eletrônico, ou seja, e-commerce, tá bom? Então, e-commerce é basicamente isso, é o que nós vivemos hoje em dia, tá? O aumento das empresas com a utilização do e-commerce é gigantesca, tá? E a criação também dessas empresas, certinho? Então vamos lá, a gente vai começar trabalhando sobre economia digital que está envolto sobre esse conteúdo de e-commerce, tá bem? O que diz aqui pra gente? A economia se torna digital com a incorporação massiva de tecnologias na produção, tá? Comercialização e distribuição de produtos e serviços. Isto é, são agregados aos processos, aos dispositivos digitais, a própria internet e uma afinidade de tecnologias para aprimorar a capacidade produtiva de todos os nichos de mercado. Então, economia digital o quê? É quando eu agrego tecnologia à produção de uma empresa. Ou seja, a minha empresa, ela começa a agregar tecnologia, ela começa a alavancar, utilizando a parte tecnológica para melhorar a economia dela. Isso a gente vai chamar de economia digital, porque ele está começando a agregar os processos de dispositivos digitais, a própria internet e uma infinidade de tecnologias para melhorar a sua capacidade produtiva, tá? De todos os nichos de mercado, certinho? Dando continuidade, pessoal, você já deve ter feito compras em um e-commerce, como foi citado agora no início da aula, tá? Utilizando o sistema de armazenamento em nuvem ou mesmo realizado uma reserva de passagens aéreas pelo seu computador. Esses são ótimos exemplos de serviços de economia digital no seu dia a dia. Então, por exemplo, uma empresa aérea, como foi citado aqui, ela começa a digitalizar a sua compra de passagens, sua reserva de passagens, a sua seleção de poltronas de um avião, por exemplo. Então, se você faz essa compra pela internet, se você faz essa reserva pela internet, se você faz essa escolha de poltrona utilizando a tecnologia, você está utilizando um e-commerce, tá? Você está trabalhando em prol da economia digital. Ou, por exemplo, eu vou comprar calçados. A partir do momento que você compra esses calçados através da internet, a partir de você usa aplicativo de refeições para fazer esse produto e faz tudo através da internet, faz essa aquisição desses produtos, você está envolto à economia digital, ok? Então vamos lá. E qual é o impacto dessa economia digital na economia real? Vocês estão vendo que a economia real está entre aspas, perdão, tá? Está entre aspas. Então, qual é o impacto dela sobre essa economia? Tá? Quer dizer que a partir do momento que a economia digital alavanca, a economia real ela vai decrescer, vai começar a gerar um pouco mais de prejuízo? Não, não é isso, elas andam em conjunto. O que diz aqui, ó? A crise provocada pela pandemia do coronavírus, tá? Impactou diretamente na transformação digital e nas relações empresariais, trazendo a digitalização da economia à tona, tá? E aqui eu trouxe uma pesquisa para vocês, tá? A pesquisa CEO da Outlook 2020, diz o quê, ó? Realizada pela consultoria KPMG, tá? Demonstrou que 67% dos executivos respondentes dessa pesquisa, tá? Afirmam que a digitalização das operações colocou o negócio em meses e até mesmo anos à frente do que era programado, que eles esperavam. Então, a partir do momento que eles digitalizaram, começaram a melhorar o e-commerce, começaram a melhorar a sua economia digital, as empresas alavancaram muito, tá? Elas evoluíram muito, como deixou claro, 67% desses executivos acreditam que as empresas avançaram meses e até mesmo anos do que eles imaginavam, certinho? Então, é uma parte muito importante, tem que andar em um conjunto a nossa economia digital com a economia real. A economia digital que pode ser adquirida através do e-commerce real é no que nós utilizamos há décadas, tá? Que são a compra, a movimentação, a aquisição de produtos em pontos físicos, tá bom? Dando continuidade, ó. A indústria de bens e serviços digitais se tornou uma força-chave para o desenvolvimento econômico, tá? Um estudo realizado pela Huawei em parceria com a Oxford Economics diz o quê, ó? Prevê que em 2025 a economia digital representará 24% do PIB mundial. É uma quantidade muito alta, tá? Então só a economia digital até 2025 é uma previsão, tá, gente? Não quer dizer que isso vai acontecer exatamente, mas prevê que até 2025 vai ser responsável por 24% do PIB mundial a economia digital, certinho? O que é reforçado por um levantamento realizado pelo Banco Interamericano
de desenvolvimento, tá bom? Então, são dados levantados em parceria com duas empresas, duas instituições, onde disseram, sim, que até 2025 a economia digital vai ser responsável por 24% do PIB mundial. Dando continuidade, pessoal, o estudo demonstrou que nas últimas 3 décadas, isso aqui é um dado muito importante, porque fica mais notório como a economia digital alavancou com o passar dos anos, com a evolução, e principalmente, infelizmente, pela pandemia do coronavírus, tá? Então diz o quê, ó? O estudo demonstrou que nas últimas 3 décadas, para cada dólar investido em tecnologias digitais, são adicionados em média $20. Então vamos supor que eu investi $1 na economia digital, automaticamente, em média, são adicionados $20 em cima dele, ó, ao PIB mundial. Tá bom? Em relação ao PIB mundial. Um retorno 6 vezes maior do que os investimentos em meios não digitais. Então vamos deixar claro, esse retorno de $20 aqui a cada $1 aplicado em economia digital, e esses $20 dá esse retorno ao PIB mundial, ele é 6 vezes maior do que os investimentos de meios não digitais. Vocês verem como evoluiu, tá? 6 vezes maior essa produção, esse aumento, tá? Desse investimento na parte de economia digital. Esses números podem ser ainda mais acentuados após uma movimentação e transformação digital da economia durante a pandemia. Então, assim que passar a pandemia, vai ser feita novas avaliações. E eu creio que a evolução da economia digital vai ser ainda maior, tá? Porque evoluiu muito em curto período de tempo, tá? Então, está dando certo. Vocês veem que a maioria das empresas que nós conhecemos alavancaram, tá? Nessa parte de economia digital, se globalizando no e-commerce, se aplicando no e-commerce, tá bem? Para poder continuar com a produção de seus produtos e serviços. Nós observamos isso no nosso dia a dia, ok? Então, o que compõe a nossa economia digital que nós estamos falando aqui, tá? A economia digital é um sistema complexo e pode ser dividido em 3 grandes componentes. Quais são eles? O setor digital, o setor da economia digital e o setor da economia digitalizada. Vamos trabalhar cada um deles. Vamos ver primeiro o que é o setor digital, que é um dos componentes da nossa economia. Tá? Trata-se de tecnologias necessárias para fornecer estruturas de toda a economia digital, ó, de criação e aprimoramento de computadores e rede de comunicação, a democratização do acesso à internet. Então tudo isso que envolve essas nossas tecnologias para aplicar em relação à economia digital, nós vamos chamar de setor digital. Então ó, são as tecnologias necessárias para oferecer a infraestrutura para o desenvolvimento dessa economia, tá? Então tudo que a gente coloca para alavancar, tudo que a gente coloca para desenvolver, para melhorar a estrutura, a infraestrutura da economia digital, nós vamos chamar desse setor, do nosso setor digital, tá? Da criação e aprimoramento de computadores e rede de comunicação, tá bom? Então, quando a gente fala bem aqui nesse final, gente, democratização quer dizer que a infraestrutura está se alavancando tanto que está tendo acesso a todos, tá? Todos, desde independente de renda de classe social, assim por diante, tá? Todos, tá? Isso envolve também a globalização. Nós conseguimos, através da economia digital, comprar produtos do outro lado do mundo, tá? São exemplos muito comuns no nosso dia a dia hoje em dia, tá? São uma realidade muito próxima nossa, ok? Próximo, pessoal, setor da economia digital. Diz o quê, ó? É composto por meios digitais, como sistemas, aplicativos e serviços de pagamento completamente digitais que surgem nesse contexto. Então, bora só distinguir uma da outra. Enquanto o setor digital ele trabalha da infraestrutura que vai dar uma preparação para a gente utilizar a economia digital, aqui ele vai dar para a gente os sistemas. Tá? Justamente os programas que nós vamos utilizar, os nossos sistemas, aplicativos e serviços, para sim eu fazer a utilização dessa economia, tá bom? Então a nossa economia digital é responsável justamente pela parte de nossos pagamentos, pela parte de plataforma de sistemas e aplicativos para nós adquirirmos esses produtos. A infraestrutura ele dá acesso a gente, o setor digital ele dá acesso a gente a essa economia, enquanto a nossa economia digital faz com que nós utilizemos, não dá acesso, mas faz com que nós movimentamos a economia digital, tá bem? E por fim a nossa economia digitalizada, que trabalha o quê? Ó? É formada por segmentos em que os bens e serviços estão sendo digitalizados, utilizando modelos de negócio digitais, como os e-commerce, a indústria 4.0, a mesma agricultura de precisão, ou seja, os maquinários que trabalham com grande tecnologia para produzir em massa, evitando o mínimo de erros possível, tá bom? Então essas situações, a nossa economia então são segmentos de bens e serviços que estão sendo digitalização, que estão sendo implementados. Por exemplo, aquelas empresas que sempre trabalhou com comércio físico, tá? O comércio real, a economia real, como nós estamos vendo, tá bom? Estão começando a ser digitalizadas para serem englobadas no e-commerce, tá bom? Então a economia digital também é o nosso terceiro grande ponto para trabalhar a nossa economia digital, ok?
Apesar desta categorização, tá, em setores, é importante entendermos que todos, tá, todos que eu falo, tanto pessoas físicas e organizações, que consomem ou produzem produtos digitais fazem parte dessa economia. Então, gente, não é possível só vender, não preciso somente vender. A partir do momento que eu também consumo esse produto, que somos todos nós da economia digital, tá? Esse momento eu estou fazendo a movimentação dessa economia. Tá? Mesmo exemplo, eu compro um produto no aplicativo de refeições, tá bom? Eu compro um produto pela internet, de tênis, de calçados, eu compro roupas, compro mercadorias, compro eletroeletrônico, computadores, celulares, assim por diante, eu movimento essa economia digital, tá bem? Então, e mais do que isso, tem papel fundamental para impulsionar o seu desenvolvimento. Então, a partir do momento que nós começamos a adquirir muito esses produtos, ou vender muitos desses produtos, tá bem? Essa economia digital, ela se desenvolve mais. Ou seja, as empresas começam a trabalhar mais para alavancar o seu setor digital, o seu e-commerce, para poder atender a nossa demanda, os nossos pedidos desses produtos ou serviços, tá bem? E é muito comum hoje em dia, principalmente por conta da pandemia, como foi falado no início da aula, tá bom? Acabou aumentando isso, ou seja, as empresas se adaptaram à nossa situação, à realidade, para continuar produzindo seus produtos e serviços para atender a nossa demanda, certinho? Então, qual é o comportamento do consumidor em relação ao e-commerce? Como é que ele se comporta? O que foi que alterou? O que foi que evoluiu? O que foi que mudou? Nós vamos ver agora. O que diz aqui, ó? À medida que o cenário do comércio eletrônico evoluiu, também evoluíram os hábitos de compra, tá? Influenciando o comportamento do consumidor. No passado, muito pensamento de pré-compra era feito no mesmo momento em uma loja. Vamos lá. Então, como é que era feito antigamente? Vamos supor que eu queria comprar uma geladeira para a minha casa. Só que eu não sabia de modelo, não sabia de marca, de tamanho, nada. Então, o que fazia? Eu ia na loja, e lá na loja eu iria escolher, ia começar a fazer esse processo de pré-compra. Ali que eu ia começar a decidir realmente qual era a marca, o modelo, o tamanho, a cor, os compartimentos, assim por diante, que eu queria da minha geladeira, tá? Então assim funcionava antigamente, funcionava dentro da loja, tá? Mas professor, quer dizer que na primeira loja antigamente, que a pessoa entrava e ela comprava o produto, não, mas levava essa pessoa lá na loja, levava ela ao ponto físico para começar a decidir lá sobre aquela geladeira, aquele produto que ele iria comprar, ok? Então o que continua aqui, o que diz pra gente a continuação? Ó, você leva para um produto em uma prateleira e pensando em comprá-lo, era sim ou não. Você decidia se adquirir aquele produto ou não adquiria. Uma decisão de compra agora ou desistência. Então nessa situação, quando eu ia olhar aquele produto dentro da minha loja, eu decidia se eu iria adquiri-lo ou não. Tá? Era o momento em que eu decidia se eu vou adquirir esse produto, se eu vou comprar ou se eu vou desistir. Não compro ele, tá bom? Então hoje esse tipo de decisão acontece ao longo do tempo, via internet, com um forte senso de ceticismo a cada passo. O consumidor moderno tem opções quase infinitas de onde, como e quando comprar. Então vamos lá, vamos supor que hoje em dia eu vou comprar essa geladeira, eu começo a pesquisar lá na internet através do e-commerce. Tá bom? Eu não vou na loja e decido lá e começo a observar lá. Eu começo a ver na internet, porque a internet ela traz inúmeras informações para a gente. Tá bom? Traz muitas informações técnicas, muitas informações de compras, muitas informações de qualidades, de potenciais compradores, tá bem? Como, por exemplo, quantas pessoas adquiriram essa determinada geladeira, que é o caso que eu estou citando para vocês, tá? Quantas pessoas ficaram satisfeitas com esse produto, quantas pessoas gostaram, quantas pessoas não gostaram. Então, tudo isso já leva um bom tempo. Então, essa decisão acontece ao longo do tempo, porque aí, através da internet, eu tenho muitas opções. Tem mais opção do que na loja física, a gente sabe disso, tá? Então, a minha decisão demora um período maior para se decidir, vamos dizer assim. Em vez de eu decidir em um momento na minha loja, eu demoro às vezes dias e semanas para escolher aquele determinado produto que eu quero comprar. Ou seja, na minha internet, além de ela me dar opções infinitas, eu tenho que escolher onde comprar, porque sem sair da minha casa, através do e-commerce, eu posso escolher as lojas de fazer a pesquisa. Eu escolho como comprar, porque a variação de forma de pagamento também é enorme, tá? E eu vou escolher o que comprar, porque a minha variedade de produtos são muito grande, tá bem? Então, associada a essa mudança de comportamento do consumidor, temos o crescimento do e-commerce de forma progressiva, tá? Tomando conta do mercado
à custa dos canais tradicionais e a evolução das formas de pagamento, que são realizadas no momento de uma compra online, tá bom? Então, a evolução do e-commerce, ela é contínua, ela é progressiva, tá? E além das maneiras, as formas tradicionais, os canais tradicionais que utilizamos, ela dá uma infinidade de formas de adquirir aquele produto. Como aqui está dizendo, até as formas de pagamento online é uma facilidade para a gente. Tá bom? É uma facilidade. A professor ainda tem desconfiança? Tem. Só que agora as empresas, instituições, as plataformas de pagamento, eles começam a dar uma segurança maior para nós fazermos esse pagamento desse produto, tá? São exemplos também no comportamento do consumidor. E agora nós vamos trabalhar como esse comércio eletrônico mudou o comportamento do consumidor. O que diz aqui, ó? O comércio eletrônico trouxe a experiência de compra ao alcance de dados, tá? Ao alcance de seus dedos, através de seus computadores e dispositivos. Então, a nossa experiência é mais fácil hoje, é mais prática, pelo celular, pelo tablet, um computador, notebook, independente qual seja, é mais fácil adquirir esse produto, ok? Mudando completamente a forma como os consumidores compram, ó. O maior impacto que o comércio eletrônico teve nos hábitos de compra de seus consumidores é que eles podem comprar de qualquer lugar, a qualquer hora. Não é preciso mais esperar até o horário da loja para fazer a compra do seu produto ou do seu serviço. Então, o impacto do comércio eletrônico foi muito grande, tá? Como, por exemplo, eu quero comprar um produto 2 horas da manhã da minha casa de um fim de semana, nós sabemos que as lojas físicas não estão funcionando nesse horário. Eu posso basicamente acessar meu computador e adquirir aquele produto. A comodidade para o cliente, que é o cliente preza muito a comodidade, a segurança, a facilidade para adquirir um produto ou serviço, nós prezamos muito por isso, tá? Então, olha, qual foi o maior impacto? É que nós, consumidores, podemos comprar de qualquer lugar, a qualquer hora, não esperando mais a abertura daquela loja, não esperando mais a abertura, a movimentação dela, um determinado vendedor aparecer para me atender, tá bom? Então isso tudo, o comércio eletrônico mudou no nosso comportamento. Dando continuidade, pessoal, aqui fala o que, ó? O comportamento do usuário no processo de compra passou a ser usado os dispositivos móveis de maneiras diferentes ao longo do ciclo de vendas. Esses casos incluem o quê? Então vamos lá. O que foi que esse processo de compra ele mudou fazendo a utilização desses dispositivos móveis? Ele tem aqui alguns exemplos para vocês, ó. Descobrir novos produtos. Às vezes eu estou procurando um produto X de uma marca X, de uma empresa X, tá? Mas eu observo que a partir do momento que eu estou fazendo a pesquisa desse produto, acho um produto similar, mais barato, da mesma aparência, dos mesmos sistemas, a mesma qualidade, tá? Então eu acabo descobrindo novos produtos, tá? Outro, localizo produtos e comparo preços. Hoje tem sites que eles fazem esse comparativo para você. Ou seja, tem vários fornecedores de uma geladeira, como eu estou citando aqui esse exemplo, tá? E eu tenho um site específico onde ele mostra os preços dessa mesma geladeira. Então tem vários fornecedores e eu consigo fazer esse comparativo para saber qual fica mais agradável para mim para adquirir aquela geladeira, certinho? Próximo, eu crio e gerencio a lista de compras, tá bom? Então tem empresas hoje em dia, por exemplo, a lista de casamentos. Tem empresas que online ela faz essa lista de casamento para você, tá? Para os seus convidados começarem a fazer a compra, a aquisição daqueles produtos. Ou tem site também que eu posso fazer uma determinada lista de compras e a empresa me facilita a forma de pagamento, facilita as situações para aquisição daqueles produtos, assim por diante. Online, pessoal, através do nosso e-commerce, tá? Então tem essas facilidades, tá? Fazer as compras e revisar as compras, também tem essa situação, tá? Então tem esse acompanhamento, eu consigo revisar aquele produto se está ok, eu consigo ver se aquele produto que eu adquiri está naquela qualidade mesmo descrita lá na ficha técnica dele, naquele determinado site. Então dá essas facilidades pra gente, tá? Com segurança. O e-commerce, então, ele alavancou progressivamente, mudando o nosso comportamento, tá bom? Antes, por exemplo, que nós para ir jantar, nós precisávamos se deslocar até o restaurante, hoje nós temos essa comunidade de simplesmente através de um aplicativo pedir esse jantar e ele chegar na minha casa, tá bom? Então dá essa comunidade, essa facilidade para adquirir qualquer produto a qualquer hora, ok? Então dando continuidade, pessoal, o poder das marcas influenciando o comportamento do consumidor. Como é que as marcas influenciam esse comportamento? Olha aí, o que ajuda as pessoas a encontrarem a sua marca, ó? Pode ser o marketing, a publicidade, propaganda, boca a boca, resultados de pesquisas e apenas coincidência aleatória, tá? O reconhecimento da marca é a familiaridade com ela e seus produtos e serviços podem ajudar os consumidores, tá? O comportamento do consumidor também ajuda os profissionais de marketing a decidirem como apresentar seus produtos de maneira a gerar o máximo impacto sobre os consumidores, tá bom? Compreender o comportamento de compra do consumidor é o segredo principal para alcançar e envolver os clientes e convertê-los para a compra
que você quer adquirir, que nós queremos adquirir. Então vamos lá, o poder da marca, hoje as empresas, ela sabe que ela tem uma certa influência sobre determinados produtos, tá? Sobre determinados compradores e assim por diante. Então o e-commerce, quando nós trabalhamos isso, quando essa empresa começa a gerar esses produtos, colocando os profissionais do marketing a se dedicarem exclusivamente para aquele cliente, nós começamos a perceber o diferencial, tá? Hoje nós clientes, nós somos mais exigentes, não tem mais aquela história de que só tem aquele produto, nós vamos adquirir aquele produto. Não existe mais isso. Hoje nós temos um leque, uma variedade de marcas, de produtos a ser consumidos. Então essas marcas elas se adaptam para tentar, vamos dizer assim, para personalizar o atendimento, para fazer com que nós nos sentimos à vontade para adquirir aquele produto. Professor, isso funciona somente na loja física? Não, funciona no e-commerce também. Tá? Forma diferente para fidelizar, forma diferente para clientes VIPs, por exemplo, aqueles que consomem grandes produtos daquela instituição. Então as marcas elas padronizam através do e-commerce a movimentação desses produtos de acordo com o cliente que está adquirindo ele, ok? Então, meus queridos, essa foi a aula de hoje. Sou o professor Renan Robson. Fiquem em casa e até a próxima. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Renan Robson, da disciplina de Técnico em Vendas, e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de noções de e-commerce. Vamos lá? O que é que diz? Hoje nós vamos trabalhar situações de comércio em 3 situações. B2B, tá? B2C e C2C. O que é que significa isso, essa sigla, para que vai trabalhar? Nós vamos trabalhar ela. Então primeiro nós vamos trabalhar a B2B. O que é que diz aqui, ó? A B2B, Business to Business, ele diz o quê, ó? É a sigla utilizada no comércio eletrônico para definir transações comerciais entre empresas. Então, quando vocês verem esse termo B2B, é simples. É quando há transações comerciais através do comércio eletrônico entre 2 instituições financeiras, entre 2 empresas, entre 2 organizações, tá? Em outras palavras, é um ambiente, plataforma de e-commerce, tá? Onde uma empresa, independente do setor, tá, gente? Sendo indústria, distribuidor, importador, revenda, comercializa produtos com outras empresas. Então, B2B é bem simples, é quando uma empresa negocia com outra. Como, por exemplo, eu sou um revendedor de calçados, tá bom? Sou um revendedor de calçados, tenho uma empresa de calçados, e eu tenho um fornecedor, que é uma outra empresa, que faz a produção desses calçados e me revende. Então, a partir do momento que eu tenho uma empresa e adquiro de outra empresa, nós vamos chamar esse comércio eletrônico B2B, ok? Certinho? Então, essa é a situação. Então, dando continuidade no B2B, o que que diz aqui, ó? Esta opção permite o controle específico de cada perfil, tá? De representantes, na modelagem de catálogo, determinando quais produtos e valores estarão disponíveis, tá? E criação de políticas comerciais, com pedidos mínimos, política de pagamento, entre outros. Então, professor, para que tem que existir isso, essa categoria de comércio eletrônico B2B? É porque a partir do momento que eu observo, que a minha empresa observa que eu estou adquirindo de outra empresa, ou estou vendendo para outra empresa, eu começo a especializar minha venda para ela. Ou seja, eu começo a especializar catálogos de produtos em grandes quantidades, começo a especializar formas de pagamento, começo a colocar para elas uma política de comércio mais facilitada ou padronizada para aquela empresa em questão, tá? Então, eu tenho que trabalhar em prol de vendas para instituições, tá bem? Então, a B2B ele vai explicar isso, porque ele me permite que eu controle esse comércio dependendo de cada perfil, tá? No caso das instituições. Continuando, pessoal, olha, precisamos nos adaptar à nova realidade do comércio digital. Estamos diante de um mercado crescente, onde mais e mais pessoas compram e vendam online, tá? Ter o e-commerce não é mais um diferencial para uma empresa, ela deve ser uma prática ativa de seu negócio, tanto quanto sua equipe de vendas, tá? Então nós observamos, como foi falado bastante na aula passada por conta da pandemia do coronavírus, nós observamos que as empresas elas se adaptaram, tá? É quase que obrigatório ela ter um e-commerce hoje para poder continuar com a sua produção, para poder continuar gerando receita para a sua empresa, tá bem? Então, deixando claro, vou frisar o que diz aqui no final, ó, ter um e-commerce não é mais um diferencial, não é algo que só aquela empresa tenha um negócio diferente dela, não. Empresas de diferentes segmentos trabalham em relação a isso. E o B2B também é primordial para também esse comércio eletrônico, essa comercialização de produtos entre 2 instituições, tá bem? Então, quais são as principais ferramentas utilizadas nesse segmento do comércio eletrônico, tá bom?
O multicatálogo para produtos, ou seja, a variedade de produtos para a venda de maior quantidade, já que, por exemplo, se a minha empresa, eu sou um revendedor de calçados, eu tenho que ter uma grande variedade de calçados para poder atender a demanda dos meus clientes. Isso é lógico, tá? Então, a partir do momento que o fornecedor ele tem um multicatálogos, uma grande variedade para me adquirir, eu fico mais satisfeito, tá? Porque eu não preciso procurar inúmeros fornecedores, eu posso procurar um ou dois específicos que já atendem a minha demanda. Certinho? Então, ó, frete avançado, ou seja, meu frete específico, já que eu estou revendendo para uma empresa, eu tenho que ter um frete específico para ele. Ou seja, tem que entregar produto em prazo, às vezes mais rápidos, para poder não faltar produto naquela instituição, tá? Para não poder perder esse comércio eletrônico que envolve essas duas instituições, tá? Então, frete avançado é o transporte de maiores pesos, já que vai estar sendo transportado em maior quantidade, dimensões, tá? Acompanhamento de pedidos pela área restrita. Então, empresas, elas têm esse acompanhamento mais restrito para saber a quantidade de produtos que estão vindo, quais são os produtos que estão vindo, se a qualidade está sendo mantida desses produtos, tá bem? Então, tem esse acompanhamento mais específico, vamos dizer assim, ó. Cadastro de diversos centros de distribuição, cadastro de grupos de representantes e revendedores, ou seja, a partir do momento que tem essa comercialização entre empresas, eu consigo ter acesso a mais revendedores. Ou seja, eu tenho um leque maior de opções para fazer compra desses produtos, ok? E cadastro de políticas comerciais para grupo de representantes e revendedores, entre outros, ok? Então aqui são ferramentas específicas para esse tipo de comércio eletrônico, certinho? Então, quais são os benefícios dessa B2B? Quais os benefícios que ela agrega para as empresas que estão nesse comércio, estão envoltos desse comércio eletrônico? Vamos ver o primeiro ponto, ó. Para o representante ou revendedor, ficou muito mais fácil de realizar os seus pedidos, com uma ferramenta 24 horas online por dia, de qualquer lugar, através de computadores, tablets e smartphone. Então não tem mais aquela situação de uma empresa mandar um revendedor meu, mandar um representante lá no ponto físico daquela outra empresa para tentar fechar aquele acordo comercial, tá? Não, através do comércio eletrônico do B2B, eu tenho a minha plataforma, tenho o sistema da minha empresa 24 horas disponível para aquela outra empresa. Por exemplo, a minha empresa de calçados, eu tenho acesso 24 horas por dia através de uma plataforma do meu revendedor, do meu fornecedor, onde facilita o meu comércio. Facilita para mim, não precisando mais de tempo, de uma grande preocupação para saber se aquele revendedor, aquele meu fornecedor vai chegar à minha empresa para me mostrar os seus produtos, para saber qual eu vou adquirir. Então isso facilita através do comércio eletrônico. Segundo ponto, ó. Para o marketing, ou outro benefício, diz o quê? Ó? Atingir novos públicos que eram desconhecidos desse tipo de venda. Então, por exemplo, aquele revendedor específico pequeno de bairro, que tem uma empresa pequena, através desse comércio eletrônico do B2B, ele consegue alcançar, através do quê? Como o ponto anterior fala, ó, através dos seus computadores, tablets e smartphone, consegue alcançar um grande fornecedor para revender o produto. Tá bom? Então isso também, através do marketing, facilita, assim, esse comércio. Certinho? Outro benefício, ó, para a logística. Qual é o benefício? Ó? Disponibiliza várias formas de entrega de diversos centros de distribuição, que serão cadastrados e disponibilizados da forma mais fácil e rápida. Então, para a logística também tem isso, porque a partir do momento que eu me cadastro nisso, eu tenho acesso a vários componentes, várias empresas de logística que podem facilitar a minha entrega do produto, trazendo ela mais segura, mais rápida e com qualidade que eu quero adquiri-la, tá bom? Então é um outro ponto para a logística. E para a empresa, qual o benefício que traz? Além de aumentar a receita, será possível atingir públicos antes desconhecidos e impossibilitados de comprar desta forma. Os custos para a empresa ir atrás de um revendedor não existirão mais, tá? Então, em vez de eu mandar a minha empresa ou a empresa do fornecedor de calçados que vai me revender, em vez de ele mandar um revendedor, através do comércio eletrônico facilita muito, eu não preciso mais mandar uma pessoa diminuindo o custo disso, tá? E a partir do momento que diminui esse custo, aumenta a minha receita, tá? Ou seja, eu gasto menos e alavanco mais a partir do momento que aquele meu comprador continua adquirindo, a partir daquela empresa compradora continua adquirindo esse produto, ok? E agora tenho B2C, tá? B2C ele é o quê? É Business to Consumer, ou seja, o negócio com o consumidor, a empresa com o consumidor. O que é que diz pra gente, ó? Em tradução livre do inglês, o B2C significa de empresa para consumidor. Enquanto nós vimos anteriormente que o B2B é de empresa para empresa, o B2C é de empresa para consumidor. Olha, trata-se da forma de comércio mais tradicional entre empresas
em que os serviços e produtos são comercializados para uma pessoa física. É o que nós conhecemos hoje, tranquilamente, que nós somos envolvidos hoje, desde quando nós começamos a adquirir produtos, certinho? Para a pessoa física, porém, em ambiente virtual. Então, aqui ele foi adaptado para o ambiente virtual, para o e-commerce, tá? O varejo, de maneira geral, é bem alocado dentro dessa modalidade do e-commerce. Então, B2C é o mais comum que nós conhecemos. É quando nós, pessoas físicas, adquirimos produtos de empresas. Por exemplo, de um determinado supermercado, de uma determinada loja de calçados, de uma determinada loja de departamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, de celulares, equipamentos tecnológicos, tá? Então, esse é o nosso comércio que nós conhecemos tradicionalmente, tá? Quando nós vamos naquela loja física, adquirimos aquele produto. Nós, como pessoas físicas. Nesse B2C, essa mesma situação, mas através do ambiente virtual. Em vez de uma determinada loja adquirir aquele celular, eu posso acessar várias opções de sites e com adquiri-lo através do e-commerce, através do comércio virtual, do comércio digital, envolvendo assim, alavancando ainda mais a economia digital, como foi trabalhado na aula passada. Ok? Então, esse comércio aqui é o que nós vivemos diariamente. Só que, vamos deixar claro, ele é direcionado para o nosso ambiente virtual, ok? Dando continuidade, ó, aqui a venda é feita diretamente para o cliente final, ou seja, uma pessoa física que vai consumir o produto ou serviço. Como, por exemplo, quando um cliente compra um ingresso de cinema. Tá? Hoje nós vemos, quem mexe muito com tecnologia, é observado que nós conseguimos adquirir um simples ingresso de cinema, uma simples compra de passagem de avião, tá? Através da internet. Eu não preciso mais ir lá no balcão do cinema para comprar aquele ingresso, eu não preciso mais lá no balcão do aeroporto para comprar minha passagem de avião, tá bom? Então isso eu posso fazer online. Eu, como pessoa física, adquirindo da empresa, tá? Outro exemplo, quando uma mãe compra um papel de parede para decorar o quarto do seu filho. Hoje nós vemos que nós conseguimos adquirir produtos do outro lado do mundo, do outro lado do país, tá? Ou de qualquer ponto da sua cidade, sem precisar se deslocar até aquela loja. Tá? Então eu alcanço isso, qualquer tipo de produto hoje é facilmente comprado virtualmente. Qualquer tipo de produto. Tem segmentos que têm uma maior dificuldade? Tem, há segmentos que têm maior dificuldade de acessar sim. Mas todo segmento se adapta a essa situação. Como foi falado na aula anterior, é quase que obrigatório as empresas terem o e-commerce envolvido agora, para ela poder se manter competitiva no mercado. Certinho? Então no final falou aqui, ó, são vendas simplificadas onde não existe tanta burocracia durante o processo. Por que é simplificado? Porque a gente não precisa estar a empresa colocando o vendedor, apresentando as opções, te forçando a escolher um determinado produto que talvez você nem queira, enquanto você, no ambiente virtual, você mesmo tem a autonomia de chegar e escolher aquele produto. Escolher um produto X, não, o produto X não me agradou, vou para o Y, não me agradou, vou para o C, não, o produto Z eu gostei, eu vou comprar esse produto. Não vai precisar ter essa parte burocrática, essa parte mais cansativa ao adquirir aquele produto ou aquele serviço. Certinho? Então, dando continuidade, aqui diz o quê? Ó? Nessas transações, o relacionamento com o cliente tende a ser mais curto e pontual, com clientes fazendo compras recorrentes de acordo com o tipo de produto vendido pela loja ou a necessidade do próprio cliente. Então, são processos de venda mais curtos, não são aqueles processos de vendas longos, tá? Porque a partir do cliente que ele gosta daquele produto, ele adquire ele. Tá bom? Então é mais prático, mais rápido, é melhor para a empresa, melhor para o cliente, ó, com clientes fazendo essas compras recorrentes de acordo com o tipo de produto vendido. Ok? Dando continuidade, ó, para que os clientes retornem um fluxo de venda ou de revenda, tá? Seja contínuo, é necessário trabalhar técnicas para estreitar esses relacionamentos e entregar um bom serviço ao seu cliente. Certinho? Então, como foi falado na aula anterior, o cliente ele se sente satisfeito quando não tem tanta burocracia para adquirir um produto X ou um produto Y. Também ele se sente bem, porque quer dizer o quê? Quer dizer que ele tem essa facilidade, tem a praticidade de chegar no ambiente virtual, fazer a pesquisa dele, escolher o produto que melhor lhe agrada, tá? E o que tem a empresa? A empresa tem apenas que se adaptar ao perfil desse consumidor. Ok? Então, os consumidores no comércio eletrônico do B2C é quando uma empresa vende direto para esse cliente se sente confortável em adquirir um, mais ou diversa variedade de produtos daquela determinada empresa. Ok? E o último é o C2C. Esse C2C é o próximo tipo de comércio eletrônico, que é do consumidor para consumidor. E nós observamos isso muito, principalmente nesse período de pandemia. Tá? Por exemplo, pessoa X começou a vender um produto, pessoa física, e eu, como outra pessoa física, também estou adquirindo aquele produto. Tá bom? Então, é muito comum hoje em dia, sim,
Vamos ver o que diz aqui pra gente, ó. Basicamente, é a venda de uma pessoa física para uma pessoa física. Ou seja, do consumidor para o consumidor, tá bom? E como exemplificação, esse tipo de e-commerce não funciona sozinho. Por que não funciona sozinho? Porque eu, como pessoa física, eu não consigo chegar diretamente para outra pessoa através do ambiente virtual dizendo que eu estou vendendo aquele produto. Eu tenho que ter alguma plataforma, sendo ela redes sociais, sendo ela plataformas de vendas de produtos, onde facilitem e estreitem esse comércio do C2C, esse comércio eletrônico do C2C. Vamos deixar claro, gente, isso aqui tudo é voltado para o ambiente virtual, para o e-commerce, certinho? Então, ele não consegue sozinho. Dando continuidade, ó, ele precisa de algum tipo de plataforma ou empresa para intermediar a negociação entre esses consumidores. Aqui a gente usa esses exemplos, ó, OLX, anúncios entre redes sociais, o eBay. O OLX nós observamos, eu não quero mais um produto, eu coloco lá à disposição para uma outra pessoa adquiri-lo, tá? Também tem opções até de aluguéis de casa, de quarto, de apartamentos, assim por diante, onde uma pessoa física ele quer alugar uma parte da casa dele, quer alugar a casa dele, ele coloca à disposição para outra pessoa física fazer esse aluguel. Isso também está através dessas plataformas aqui, que facilitam até em redes sociais. Por exemplo, nós temos o Facebook, o Instagram, nós temos o próprio WhatsApp, onde há grupos que podem facilitar uma pessoa vendendo um produto e outra pessoa querer aquele produto, facilitando esse comércio eletrônico através do ambiente virtual. Ok? Dando continuidade, pessoal, o que diz aqui pra gente, ó? Por consequência, como se trata de um mercado informal, porque é claro, se eu tenho um produto em minha posse que ele é meu e eu vou adquirir e vender para uma outra empresa, ele é informal, tá? Ele é um ambiente, é um comércio mais informalizado. Os produtos vendidos desse modelo podem variar dos usados aos novos, com preços e formas de envio definidos pelos próprios consumidores. Vamos lá, quando a gente adquire no B2C, por exemplo, nós pessoas físicas, quando adquire o produto de uma empresa, lá vem pré-determinado que você vai ter um frete especializado para entregar para uma empresa competente daquilo, você vai ter um prazo para entrega, você vai ter um seguro daquele produto e você vai receber produtos novos, certinho? Quando é uma instituição, uma empresa te vendendo aquele produto. Quando é uma outra pessoa vendendo o produto para outra pessoa, pode acontecer isso, ó, vai deixar descrito se você vai comprar um produto novo ou um produto usado. É claro, vai deixar descrito isso. Outra coisa que vai deixar descrito o preço. O preço não vai ser aquele mesmo que é vendido por uma empresa, tá bom? Então há negociações que podem ser variadas. Por exemplo, eu como vendedor vou vender um celular na plataforma que foi colocada aqui nessa apresentação, o OLX, por exemplo. Esse celular, direto na empresa, ele é R$2.000, mas eu, como estou vendendo o meu, ele vai ser vendido usado, porque eu já utilizei esse produto, eu vou vender ele mais em conta. Então, um consumidor, eu como pessoa física, vou vender para outra pessoa física, certinho? Então, o outro, porém, eu vou definir os preços, vou vender mais em conta, o preço que melhor me agrade, já que é um mercado informal, e eu vou definir a forma de envio. Se eu combino para a pessoa buscar, se eu faço envio direto para a pessoa, se eu combino algum local para ser entregue esse produto. Então esse comércio digital ele tem essas variações por conta da informalidade que ele oferece para a gente, ok? Exigindo flexibilidade para negociar esses valores, ou seja, quando tu vai numa instituição, por exemplo, comprar um produto, aquele valor já é prefixado. Você não consegue alterá-lo, porque a empresa, a instituição, pelo fato de ser uma empresa grande, ela já determinou aquele produto X. Quando você vai adquirir de uma outra pessoa física, você consegue até mesmo negociar esses valores. Por exemplo, o caso do celular. Na loja ele era R$2.000, mas eu estou vendendo por R$1.500. Mas se vier um comprador e conseguir negociar comigo, eu consigo mesmo até abater esse valor, diminuindo ele e facilitando meu processo de comercial. Tá? Tudo através de plataformas. Como foi deixado claro aqui no slide anterior, o consumidor para consumidor, que é o C2C, não consegue fazer esse comércio sem uma plataforma, ou seja, não conseguem fazer sozinhos, certinho? E agora nós vamos ver o que é essa plataforma e-commerce, tá? Quais são os tipos, quais são a eficiência, as características que ela deve ter. Vamos lá? Ó, no varejo eletrônico chamamos de plataforma e-commerce o sistema responsável pelo gerenciamento e visualização da loja na web. É o sistema que nos possibilita criar a loja virtual e também gerenciá-la, incluindo produtos, gerenciando estoques, preços.
além de outras funções que fazem parte do dia a dia de um comércio eletrônico. Então há plataformas na internet, há plataformas e-commerce, onde elas vão garantir, onde eu faço a criação da minha loja virtual. Por exemplo, eu vou criar uma loja de calçados, tá bom? E eu vou colocar ela virtual, preciso criar um site para ela, uma plataforma para eu poder vender esses produtos. Então eu tenho uma plataforma de e-commerce que facilita isso para mim, tá bom? Onde vai me dar à disposição para eu colocar meus produtos, para eu gerenciar meu estoque, meus preços e assim por diante, até os modelos e as variedades que eu tenho à disposição. Dando continuidade, pessoal, a plataforma e-commerce diz o quê? Ó? Uma plataforma e-commerce, ela completa. Além das ferramentas básicas para a gestão da loja virtual, deve incluir ferramentas que possibilitam a integração de outras tarefas, também importantes para o sucesso de uma loja virtual, como por exemplo a área de marketing. Então tem plataformas que até isso ele te dá a tua área de marketing, como por exemplo, quantidade de pessoas que ela teve alcance, a quantidade de pessoas que acessaram, a quantidade de pessoas que até mesmo colocaram aquele determinado produto no site, no carrinho de compras, mas não adquiriram. Tá? Então tem esse poder de marketing, esse alcance maior para os clientes em potencial daquela determinada empresa que utilizou essa plataforma para a criação da sua loja virtual, certinho? Então, ó, os sistemas em si, como funciona esse sistema de pagamento online? Então aqui nós vemos a plataforma e-commerce, okay, que são as plataformas que gerenciam uma loja virtual de maneira geral, e aqui nós vamos ver quais são esses sistemas de pagamento online, que é a parte onde os clientes eles têm mais precaução, onde é que eles ficam com mais receio de adquirir o produto. Porque já que eles vão estar fazendo a compra desse produto, eles estão fazendo o pagamento dele, eles vão estar gastando dinheiro, tá? Independente se forma de débito, de crédito, de boleto, tá bom? Ou de outras plataformas de pagamento, ok? Então, o que diz aqui pra gente, ó? O sistema em si, depois de implementado, é de fácil funcionamento. Difícil mesmo é escolher a melhor e mais completa solução, que atenda às necessidades do negócio, em um universo de inovação tecnológica, recheado de ofertas e promessas de boa gestão. Tá? O sistema de pagamento online será responsável pelo gerenciamento de vendas dentro da sua loja virtual e precisa oferecer praticidade e segurança ao consumidor. Para realizar os pagamentos utilizamos diversos meios possíveis, débito automático, cartão de crédito, boleto, transferência eletrônica, até mesmo o Pix hoje que nós conhecemos que é muito utilizado. Então esse pagamento online ele tem que dar uma segurança não só para o consumidor, mas também para a loja. Por que para a loja? Porque vamos supor que eu como consumidor adquiri um calçado na loja X, a loja tem que ter garantia que vai receber aquele pagamento através dessa plataforma, através desse sistema de pagamento online. Então isso tudo também tem que ser gerenciado tanto pela loja quanto pelo consumidor. Os dois têm que ter confiança nesse processo de compra, ok? Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Eu sou o professor Ronald Robson. Fique em casa e até a próxima. Tchau, tchau.